Maravilha. Então, aqui a ideia é falar sobre um artigo que eu li recentemente na Harvard Business Review, que é sobre como a inteligência artificial está ajudando as empresas a redesenhar processos. Né? A ideia aqui é utilizar o chat GPT e outras ferramentas semelhantes para redesenhar os processos operacionais. Por quê? Porque, cara, hoje tem muita coisa que a gente está fazendo que a inteligência artificial faz mais rápido e talvez até melhor. Por exemplo, redigir textos. Né? A redação de textos é uma coisa que o chat está fazendo melhor que qualquer estagiário. Então, na apresentação de hoje, eu vou falar de contexto, vou contextualizar esse papo. Vamos falar de exemplos, vou mostrar as áreas de aplicações e vou fechar com as etapas que eu sugiro para você implementar um processo de reestruturação de processos na tua empresa, baseado ou usando a inteligência artificial. Então, antes de mais nada, contextualizando o crescimento da IA no cenário empresarial, a gente tem 3 pontos que são muito visíveis. O primeiro é o aumento da produtividade. Né? Um estudo da PricewaterhouseCoopers diz que a gente deve ganhar uns 15 trilhões de dólares no mundo com aumento de produtividade, sendo que 7 trilhões é para aumento de produtividade e 9 trilhões é por causa das inovações que vão ser trazidas pela inteligência artificial e vão induzir a maior consumo. Então você vê que a IA está aí, tem muita gente preocupada com um monte de coisa, e ela é uma ferramenta, mas é uma ferramenta de produtividade. Então, isso está acontecendo, isso já é uma coisa de agora. Outro ponto importante de notar é que a adoção da inteligência artificial está sendo mais acelerada do que qualquer adoção de qualquer novidade na história humana. Nós, em 3 meses, o chat GPT conseguiu um volume de pessoas superior ao que o Uber, ao que o Netflix, ao que o Google conseguiu em 3 anos. Então você vê que em 3 meses eles estão já com 1 bilhão de pessoas usando. A tendência é aumentar. Então, assim como a gente tem telefone na mão hoje, que também teve um processo de adoção, é de se supor que todo mundo vai ter uma inteligência artificial na palma da mão, ou via assistentes virtuais, tipo Siri, Alexa e tal, ou via telefone mesmo. Então, é uma adoção muito acelerada. Eles mandaram um estudo mostrando que pelo menos 50% das empresas já estudadas, né, já utilizou algum tipo de inteligência artificial. Eu achei isso exagerado no processo Brasil, mas aí comecei a perguntar para tudo que é empresário que eu conheço agora, que eu encontro, né? Eu pergunto, vem cá, você está usando alguma inteligência artificial? E, cara, tá nisso aí mesmo. Metade já disse que sim. Então, assim, você vê que é um negócio que está crescendo muito, aí você diz, isso não é para agora, isso é para agora, já está acontecendo. E a outra é que tem muita gente pensando em empregos e tem estudo atrás de estudo mostrando que a IA vai trazer novos empregos. Eu estou falando aqui no saldo de 500 mil novos empregos. Isso era a previsão de 2017. Eu vi uma previsão desse ano da Gartner, que acho que eu botei aqui na referência, que está falando em mais de 1 milhão de novos empregos, só dedicados à inteligência artificial. Muita gente já perdeu o emprego, mas muita gente vai ganhar empregos novos. Como aconteceu com as redes sociais. Né? Hoje tem produtor de tráfego e gestor de tráfego e não sei o que, profissões que não existiam 10 anos atrás e que são muito bem pagas. Então, essas 3 coisas juntas, aumento de produtividade, a adoção acelerada e a geração de novos empregos, acho que tem que dar a tônica para a gente pensar em reestruturar os processos. Eu, quando penso em reestruturar os processos da minha empresa, eu penso assim, ok, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou pensar a coisa do zero. Né? Se eu fosse criar minha empresa agora, o que eu colocaria aqui, onde eu colocaria a máquina, onde eu colocaria o processo automatizado, onde é que os clientes vão demorar mais, e aí eu mantenho pessoas,
e que tipo de empregos eu posso dispensar para trocar por máquinas e que tipo de empregos eu preciso contratar para operar as novas máquinas. Eu chamo de máquinas os sistemas autônomos. Né? Então, assim, é uma estrutura diferente. Não é nem maior, nem menor, nem melhor, nem pior. É diferente da estrutura que você tem agora. Se você decidir usar ferramentas de marketing digital, ferramentas de inteligência artificial para refazer os processos da tua empresa, alguns mecanismos vão ser diferentes. Não todos também, que é o próximo passo. Deixa eu ver. Então, tem alguns casos inspiradores, assim, vou mencionar muito por alto, porque não temos tempo aqui, mas cada um desses pode gerar uma aula dessa para fazer o estudo de caso. De fato, eu estou fazendo. Um é o da Nubank. A Nubank está usando a inteligência artificial para fazer análise de crédito, cara. Eles tinham nos bancos, tem gente para analisar o crédito do correntista. Você vai lá, pede empréstimo, tem uma pessoa do outro lado que analisa o teu perfil para ver se vai te dar crédito ou não e quanto, né? Pois no Nubank isso está sendo feito por inteligência artificial. Por quê? Eles pegaram o histórico dos caras, então é um volume monstruoso de dados, né, de utilização, e a partir desse volume, a inteligência artificial é capaz de dizer se aquele cara está propenso ou não e qual é o limite adequado. Eu estou falando do Nubank, mas eu tenho certeza que Itaú, Bradesco e afins já estão se mexendo nisso também, porque deve ter gente desenvolvendo especificamente para isso. Mas é uma área que antes era dominada por pessoas de confiança, pessoas sênior, pessoas que entendiam de crédito e que agora vai para o protocolo da inteligência artificial. Outro caso é do Magazine Luiza. Não sei se você teve possibilidade de interagir com o Magazine Luiza. Eu tive. E das 7 últimas vezes que eu interagi com eles, né, 6 eu resolvi com o robô. Que eu achei que não, mas o cara estava resolvendo. Eu tenho meio preconceito aos robôs de atendimento. Né? Diz que 1, diz que 2, diz que 3. Mas esse do Magazine Luiza, a Magalu, tá sensacional. Você fala com ela em linguagem natural, ela pega e pesca o contexto. Aí depois, isso foi antes do ChatGPT. Agora com o ChatGPT eu entendi como é que funciona, porque você conversa com o ChatGPT, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de conversar. Então, o atendimento ao cliente da Magalu, cara, de 6 de 7 me atendeu e resolveu o meu problema. Outro caso é da BRF Brasil. Eles são uma empresa de logística, então toda a questão de cadeia de suprimentos e de logística é operada pela inteligência artificial. A IA é que define qual vai ser o modal, onde é que vai entrar, onde é que vai sair, como é que vai ser a parada. Então, antes também, até eu tinha sistemas de roteirização que eu descontinuei porque dava muito trabalho. Depois foram integrados com o WhatsApp, não, com o Waze. E aí, hoje, os sistemas de roteirização levam em conta, inclusive, não só o tráfego, né, o trânsito que o Waze dá, mas também o histórico do cliente. Então, por exemplo, você tem um cliente aqui na minha casa, por exemplo, eu estou na Avenida Malibu 95, tá beleza, mas se o carro chegar aqui na Malibu 95, ele não entra imediatamente. Ele tem que ser autorizado na guarita, aí dali ele tem que ir para o bloco. Então tem todo um trâmite que ele leva uns 10 minutos para entrar aqui. Já num outro local, ele chega e faz rapidamente. Então, os sistemas de inteligência artificial agora, de roteirização, eles levam em conta, função do histórico do cliente, quanto tempo ele acha que vai. E aí, a partir daí, ele diz se ele vai demorar mais ou menos, ele coloca mais ou menos produtos naquela caçamba para distribuição. Eu ouvi um barulho aí, não sei se alguém entrou. O Guilherme estava fora. Tá. Outro exemplo é do Banco do Brasil, também atendimento ao cliente. Outro exemplo é o da Petrobras, está usando a inteligência artificial para identificação de poços, cara. Eles pegam todo o volume de dados de não é geolocalização, e jogam lá na inteligência artificial, não sei qual, né? E a partir daí, em função dos padrões, ela identifica quais são os melhores, os locais mais prováveis. Quer dizer, isso era trabalho de geólogos, cara, geólogos especializados, caríssimos. A Uber está fazendo otimização de rotas e preço dinâmico, aquele preço que a gente paga mais ou menos, usando inteligência artificial, que é preditiva. Ela está jogando o preço já não em função do que aconteceu. Ela está criando a demanda futura em função do preço. Então, se ela percebe
que vai ter menos carros na Zona Sul daqui a meia hora, ela já vai levantando o preço agora para que a demanda caia e fique ajustada e ninguém tenha que esperar. Do cacete isso, né? Quer dizer, em vez de pegar história passada, eles estão agora criando a história futura. E olha o perigo disso, né? Porque, na verdade, é a profecia autorrealizada. Enfim, só para mostrar, que é o que estão falando aí, uma das coisas que se discutiu muito no Web Summit, por exemplo, foi exatamente isso, né? Até que ponto nós temos que ter cuidado de não colocar nossa vida na mão da inteligência artificial para coisas como essas, quer dizer, da IA definir qual vai ser a próxima tendência. Então, enfim, eu vejo 3 áreas importantes para a gente trabalhar processos, e aí a gente é nós aqui nesse grupo, tá? A primeira é trabalhar na eficiência operacional. Eu acho que isso pode ser mais adequado para o trabalho do Fábio, porque o Fábio tem uma operação em andamento que algumas tarefas poderiam ser referenciadas para IA. Por exemplo, a identificação, a predição de local das pessoas. Ele tem 90, 100 funcionários, agora 120 funcionários, de repente a destinação deles, ou a maneira como eles vão trabalhar, ou enfim, as escalas, tudo isso pode ser trabalhado com IA para aumentar a eficiência operacional. A segunda são as decisões baseadas em dados. Eu vejo isso muito para o Guilherme e para o Bruno, no sentido de que a gente pode pegar histórico passado e jogar na IA para ele me dizer qual é a melhor decisão de acordo com o histórico passado. Não sei se vocês aprenderam a fazer isso, mas no Chat GPT versão 4, eu comprei o Plus lá, você consegue dar o contexto para ele. Você pode dizer, olha, em função da série de dados a seguir, qual é a sua interpretação sobre o comportamento do consumidor? E aí, na sequência, você dá a série de dados. Entendeu? Aí ele pega essa série de dados e trabalha. Ou então você coloca num site, bota numa página do teu site, aquela série de dados. Eu estou fazendo isso com o meu site. Aí você quer dizer, usando o estilo do Cláudio Nazajon, né, do site claudionazajon.com.br, como é que você interpreta tal e tal notícia. Então, dá para tomar decisões, ele te ajuda a tomar decisões. E a terceira é a análise de desempenho. Então, por exemplo, você vai contratar agora, Bruno, um vendedor, né? O Guilherme está fazendo os exercícios dele. Você pode fazer uma planilha com os resultados dos teus exercícios? Tipo, eu, por exemplo, eu me peso todos os dias e tenho um diário do que eu faço no dia, né? Tipo de exercício, tem vezes que eu corro, tem vezes que eu ando, tem vezes que eu corro na esteira, tem vezes que eu faço aquele Better Me, que é agachamentos e flexões e polichinelo, essas porra em frente à televisão. Tem vezes que eu desço para a piscina, eu faço natação, então eu coloco isso no diário. Eu ainda não lancei isso no chat GPT para ele fazer uma interpretação, mas eu vou lançar, porque eu já fiz com outras coisas do trabalho, e ele pega aquilo ali e te dá um padrão, cara, é mó barato. E aí, em função desse padrão, ele interpreta qual é o melhor tipo de exercício, qual é o melhor tipo de dieta, qual é o melhor tipo de horário, enfim, tudo que você colocou lá, ele vai encontrar os padrões. Então, o monitoramento e análise de desempenho é um caminho legal para usar IA. Bom, plano de ação que eu sugiro para você é um plano de ação em 4 etapas. A primeira é mapear a tua operação do zero. Pega um papel e define todas as tarefas que você faz hoje, né, no teu negócio. Já seja em exercício para perda de peso, já seja em projetos de captação de recursos para fomento, já seja na criação de uma equipe de vendas para vender o software. E aí você vai identificar quais são os pontos-chave. E ponto-chave não é o ponto que tem mais impacto, é o ponto em que você tem mais dados, porque a inteligência artificial só funciona bem se você tiver um volume de dados substancial. Então, qual é a ideia? A ideia é você pegar os pontos onde você tem pouco dado, precisa de insight, tem que ser gente, por enquanto. Mas onde você tem muito dado, né, onde você tem informações que possam ser analisadas por um algoritmo que analisa volumes de dados, então esses pontos podem ser automatizados. Então, identifica na tua operação quais são os pontos onde você tem maior volume de informação. E aí você reestrutura. Tá? Reestrutura a operação. Pega aquele processo que tinha gente e diz, não, olha só, aqui eu vou botar uma pessoa mais a IA. Então vai ser uma pessoa diferente, vai ser uma pessoa provavelmente menos tempo, mas também
menos braçal e mais pensante, né? Você vai trocar um peão de 8 horas por dia por um estrategista de 1 hora por semana, por exemplo, que vai trabalhar junto com a IA para analisar aquele processo específico que você tem um volume de dados. E quarto e último, que eu digo sempre, é PDCA, né? Tem a parte do monitoramento e ajuste, é o MAMP. Só para fechar aqui, esse relatório da Pricewaterhouse, que eu vou compartilhar agora com vocês, ele fala em aumento de produtividade de 40% nas empresas que estão usando essa tecnologia dessa maneira que eu falei aqui, de reestruturar processos. Está falando de 15 trilhões de novas receitas, está falando de 500 mil novos empregos, já falamos, então assim, são números que fazem a gente pensar. Eu coloquei aqui para vocês as referências, posso passar depois eu vou passar isso em PDF para vocês pelo Telegram, e aí você clica no link, você pode ir nos relatórios. Vale a pena ler, para quem quiser. E, enfim, é o que está rolando aí em termos de inteligência artificial. Eu mencionei para vocês, vou colocar aqui, eu vou lançar o Empresa 3 em 1 lá em Maringá. Então vai ser de 10 a 12 de julho, depois de 7 a 9 de agosto, está errada a data aí. Vai ser presencial, vai ter um monte de empresários lá e vai ter 3 encontros online, onde eu vou falar exatamente isso. Quer dizer, eu vou pegar esses textos aqui, esses slides aqui, e vou implementar lá com os caras. Então vai ser uma imersão, são 8 horas por semana, 24 horas no primeiro módulo, 24 horas no segundo, 3 dias inteiros para a gente fazer acontecer a coisa lá. Não tanto para vocês, porque a gente pode fazer isso aqui aos pouquinhos na mentoria, mas se vocês conhecerem alguém que esteja interessado, pode divulgar.